Oi, hoje é a resenha do conto Barba Azul, escrito por Monteiro Lobato, aqui da sua coletânea Negrinha, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. Por que de médico? Não sei. As criaturas dão-me ar disto ou daquilo por força de uma aura que presinto a envolvê-las. Confesso, todavia, que minha adivinhação erra bastante. Sai-me fazendeiro, um que eu previa médico, e surge-me corretor de negócios, outro que eu jurava engenheiro. Creio que a falha do diagnóstico vem dos homens de respeitarem as vocações e adotarem na vida atitudes profissionais diversas das que, por injunção natural, deviam eleger. Como no intrudo, as máscaras nunca dizem das caras verdadeiras que escondem. Esse é um trecho ali do começo de Barba Azul, escrito por Monteiro Lobato, que conta a história de um sujeito chamado Panfito Novaes, quase esqueci o nome dele. Mas antes da gente conhecer a história dele, a gente fica sabendo de dois outros homens. Aliás, a gente nem fica sabendo exatamente quem eles são, de onde vêm, para onde vão e sequer seus nomes. Na verdade, os dois estão num café, aliás, num restaurante, almoçando, e de repente um deles percebe que um sujeito, o tal do Panfito, entrou ali e sentou numa mesa um pouco distante. Ele saca aquela figura, uma figura grande, gorda, e fala: caramba, e ele ainda está de luto. O outro amigo, né, pergunta: o que foi? Conhece o sujeito? E ele fala: sim, eu conheço. E é daqueles terríveis, um sujeito muito inventivo. Ele cochicha para um amigo assim, sem querer dar muitas explicações. Ele conseguiu arranjar um jeito de se livrar de um crime que nunca alguém havia pensado em fazer. Coisa curiosa, o outro fica curioso, né, querendo saber mais detalhes, mas não, ele não vai dizer agora, ele vai deixar para dizer daqui a um tempo. Vamos almoçar primeiro, né, cuidar da nossa vida e por aí vai. Claro que ele fica almoçando, mas ainda de olho lá no sujeito mais ao fundo no restaurante, o Panfito, né. Sim, depois que o almoço termina, eles vão para um café e conversa vai, conversa vem, voltam sim ao assunto desse cidadão misterioso que ainda guarda um luto, mas parece que arranjou um crime perfeito. Bom, claro que ele vai explicar maiores detalhes do caso, mas eu não vou dizer, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Bom, logo de cara já deu para perceber, né, grande característica dos contos do Monteiro Lobato, que é sim fazer uma história moldura para aquela que aí sim será a principal, a bola da vez. Mais uma vez temos alguém contando um caos. No caso aqui nem são do tipo viajantes, que costuma muito acontecer nos contos aqui do autor. Dessa vez temos apenas duas pessoas, dois homens conversando num restaurante, e um deles puxa um caso. Na verdade, o caso está bem ali na sua frente. Sim, esse tal Panfito misterioso que sim cometeu um crime que esta pessoa que narra a história pra gente diz que é praticamente um crime perfeito. Aliás, que nem há lei para julgar tal feito. Olha só que coisa curiosa. Na verdade, cria uma grande expectativa para nós leitores. A gente começa esse conto pensando: puxa, temos algo bastante diferente aqui nas histórias de Monteiro Lobato. Sim, raramente ele trata dessas coisas um pouco, digamos assim, policiais ou misteriosas, investigativas. Lá no outro livro de coletâneas de conto europeus, tivemos uma história um pouquinho parecida, algo assim, tons misteriosos, porque vai lembrar uma grande diferença que temos aqui nessa história do Monteiro Lobato, é que não estamos num ambiente rural, aqui estamos na cidade, na capital. Claro, na verdade, essa história remonta a algo que acontece no interior, no caso, Brotas, interior de São Paulo, onde o Panfito fez o seu tal crime. Mas depois, quando tem mais desdobramentos, a gente nem sabe de fato se ainda foi no interior ou foi na capital. Ou seja, só esse detalhe aqui já deixa o contexto das histórias do Monteiro Lobato bem distanciado do que a gente tem aqui nesta semana. Claro, e também, detalhe também muito importante, é uma história rápida, curtinha, poucas páginas. E de fato, a história em si praticamente é a narração deste sujeito aqui, que a gente nem fica sabendo o nome, para o outro, o seu amigo, do que de fato o Panfito fez de grave, ou seja, o crime que ele praticou. Só que aqui temos então um probleminha, né? Não posso fazer uma crítica muito específica a respeito do que acontece aqui, do que se trata, o crime em si, porque eu já estou entregando então todo o jogo. Porque sim, essa é uma história
como eu disse, curta, ela não tem muitos desdobramentos, a gente só tem a figura em si do crime. A indignação desse narrador, que o cara continua a cometer o mesmo tipo de crime e ele nunca é alcançado pelas garras da lei, porque é uma coisa que não é tipificada ainda no Código Penal. Simplesmente isso, ninguém pensa no assunto. Aquilo pode ser um tal de um crime. Embora hoje em dia muita gente comece a ficar desconfiada. Sim, na verdade eu não posso dar nenhuma dica para vocês porque senão estraga a experiência. Portanto, neste conto aqui, para essa vídeo resenha desse conto, eu tenho que me valer da sessão spoiler que começou aqui nesse ano, né? Antigamente eu não dava nenhum spoiler ou desdobramento final do conto, justamente para não estragar a experiência de leitura. Mas, em algumas situações, é interessante ainda comentar como é o desfecho da narrativa, ou, no caso específico desse conto, eu preciso dizer algo mais. Portanto, daqui para frente, eu vou começar a dar um grande spoiler. Na verdade, eu vou dizer tudo o que acontece por aqui, porque senão eu não tenho mais o que dizer neste vídeo resenha. Então, claro, se você ainda ficar curioso qual é a nota que eu atribuo a esse conto, eu vou deixar aqui neste tempo, onde eu volto a falar sem spoiler, e já emendo com a nota. Portanto, a partir de agora, vou dizer o que vai acontecer aqui nesse conto. Enfim, qual é o crime então do Panfito? Bom, um dia ele resolveu casar com uma moçoila, bem mais jovem do que ele, só que era uma mocinha muito franzina, um pouquinho feia, realmente ela não tinha dotes nenhum para ser arranjar o marido de fato. Mas ele cismou, poxa, tá aí, vou querer ficar com ela. E no fim, claro, ele acabou casando. Aliás, o nome dela, deixa eu ver se eu acho aqui, também é um nome bonitinho. Deixa eu ver aqui. Pequetita Mendes. Pois é, nome bonitinho. Descrito aqui como miudinha, magrinha, sequinha, sem cadeiras, sem ombros, sem seio. Ou seja, Pequetita não passava de um desses restolhos enfermiços que aparece ao lado das espigas viçosas. Um sabuguinho débil, um grão aqui, outro ali. Aliás, deixa eu fazer uma parte aqui, né? Quando o Monteiro Lobato aqui começa a descrever esta noiva do Panfito aqui, você percebe talvez uma coisa que meio que denegrindo a figura feminina, né? Ele faz isso com outras mulheres também. Opa, outras mulheres? Pois enfim, né? O Panfito casa com Pequetita, né? Dois nomes engraçados aqui nesse texto, mas a história é séria. Enfim, ele casa com ela e quando finalmente eles têm um filho, ela fica grávida, ela acaba falecendo por causa do parto. Mas, olha só que curioso, ele havia feito um seguro de vida para ela. No caso, ela faleceu e ele acabou pegando a bolada. 30 contos de réis para ser mais preciso. Mas ok, foi uma infelicidade. O destino quis assim fazer o quê? Ele ficou viúvo. Acontece que depois de um tempo, meio que começou a maquinar na mente dele algo interessante. Puxa, será que isso pode se repetir? Pois é, e é isso que então o narrador aqui da história diz pra gente. Ele descobre que tempos depois ele voltou a se casar e, quando já soube dessa notícia, já veio emendado que ele voltou a ser viúvo de novo, pela segunda vez. E, olha só que coisa curiosa, a nova esposa também faleceu do mesmo motivo, de parto. Pois é, e sim, ele estava montado na grana de novo, porque havia uma outra apólice de seguro. Sim, subiu a quantia. Agora não me lembro quantos contos de réis a mais, mas foi mais. E sim, depois ele tornou a fazer isso novamente pela terceira e quarta vez. Aí você pensa, a partir desse ponto, que vamos ter um grande desdobramento, né? Mas não, né? Só fica nisso, só fica a exposição que ele voltou a cometer esse crime, digamos assim, né? Na verdade, não é especificado que ele realmente mata essas moçoilas. O que faz ficar curiosa a história é que, na verdade, ele tem um olhar muito cuidadoso de escolher a vítima certa. Na verdade, ele escolhe sempre essas mulheres frágeis, de uma constituição um pouco assim, não muito bem formada. Ou seja, meio que ele tem um olhar preciso para descobrir qual é a mulher que vai morrer no parto. Coisa curiosa. E claro, a partir disso, ele sempre vai colocando uma apólice de seguro. Como eu disse, né, hoje em dia isso até já abre muitas desconfianças, principalmente para as seguradoras, ou seja, o mesmo cidadão conseguindo repetidamente resgatar uma apólice de seguro, sempre em benefício próprio. Obviamente que isso seria muito investigado hoje em dia. Talvez até exista um crime bem específico a respeito disso, né? Mas, de qualquer forma, lá naquela época, 100 anos atrás,
Não era o caso e ele passou batido por isso. Acontece que o conto fica só nisso mesmo. E, portanto, não há nenhum desenvolvimento, né? A gente fica sabendo qual é o grande crime de Panfito, mas a gente não tem nenhuma solução. Ou seja, o texto acaba prometendo bastante pra gente desde o seu início, mas no fundo, a gente logo percebe que não vai acontecer nada. Mesmo que a gente sempre saiba, né, que Monteiro Lobato sempre reserva pra gente uma bela de uma surpresa ao final dos contos. E quando já está quase chegando aos finalmente, a gente descobre que não tem nenhuma surpresinha, não tem uma reviravolta, ou seja, a gente fica na mão, fica na dúvida e fica, poxa, mas que coisa mais frustrante que esse conto do Monteiro Lobato. É verdade, fazer o quê? É isso que a gente tem para hoje. Aliás, uma coisa que a gente pode comentar, né, que é o trecho que eu destaquei para vocês para ser lido. Não está na abertura do texto, vem um pouco mais para frente e ali a gente tem um pensamento do narrador, do homem que está ouvindo essa história. A gente também não fica sabendo o nome, né? E ele tem essa coisa de, ele bate o olho numa pessoa e imagina qual é a profissão. Claro, ele está exposto por aquele parágrafo que essas aparências enganam, ou seja, de quem a gente menos percebe vai vir um grande mal. Na verdade é o resumo do que é este conto aqui, mas fica só por isso e não tem mais nada a ser acrescentado. Ou seja, no fundo, é um texto um pouquinho frustrante e até um pouco menor que aquele primeiro que a gente viu aqui na leitura dos contos de Negrinha, que na verdade foi o segundo conto. Sempre lembrando, Negrinha é o primeiro aqui desta coletânea, mas eu ainda não fiz uma videoresenha porque eu vou deixar para fazer ao final de todos os outros contos aqui presentes. Enfim, é um texto, aquele lá era o... esqueci, tem que voltar aqui ao sumário. Qual que era? As fitas da vida. Também era uma coisa que não estava no ambiente rural, estava mais urbano, mas pelo menos aquele texto possuía mais desdobramentos, a história rendia um pouco mais, mesmo que tivesse um finalzinho também insatisfatório. Fazer o quê? Esse aqui tem menos assunto a ser dito. Fica muito batido, muito repetido, ou seja, me frustrou bastante. Podia ter um grande de um desdobramento. Quem sabe um final para o malandro? Enfim, fazer o quê? Portanto, para Barba Azul, escrito por Monteiro Lobato, eu atribuo apenas 3 asteriscos. Acho que não dá para passar muito disso mesmo. E bom, amanhã a gente tem uma história também bem curtinha de Fernando Pessoa, aqui com o seu O Baqueiro Anarquista e Outros Contos Escolhidos. Sim, é uma história curta e espero que seja mais promissora. Como todo mundo sabe, não ando gostando muito dos textos aqui presentes nessa coletânea de contos que, na verdade, não chegaram a ser publicados. Tudo aqui é manuscritos quase que perdidos do autor português, né? Inclusive em muitos textos faltam palavras e aquele fica um texto meio truncado, ou seja, no fundo, são histórias que talvez ele nunca tenha finalizado, por isso que na verdade talvez não sejam tão boas assim. Enfim, amanhã vamos conferir mais um texto aqui, vamos ver se pinta uma boa. Mas, enquanto esse próximo texto não chega, deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio Dia, edição 2020. E tchau!